Olá, amigos. Que a paz de Jesus possa nos envolver agora e sempre. O nosso tema para reflexão nesta semana é Vá e não peques mais. E tem um subtítulo: Curas e Milagres de Jesus. Está na Iniciação Espírita, que é a apostila da Escola de Aprendizes Evangelho, e no livro A Gênese, no capítulo 13. Primeiramente, vamos buscar aí o significado de pecar. Pecar é tropeçar, dar um passo em falso, enganar-se, errar, entre outros significados. No sentido religioso, pode-se chamar de profanar, cometer sacrilégio e coisas do tipo. Agora, quem de nós não erra, não tropeça, não dá um passo em falso na vida? No nível em que nós estamos, isso é bem comum. E Jesus, em muitas de suas curas, chamados milagres, ele dizia o quê? A tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Em alguns outros casos, vá e não peques mais. Quando falamos em milagre, vamos perguntar: o que é milagre? A definição é que é um fato fora do comum, extraordinário, inexplicável pelas leis naturais. Jesus fez milagres? Como assim essa pergunta? Em outras religiões nem se ousa fazer essa pergunta, porque é um dogma. Dogma são aqueles pontos que não podem ser contestados nas outras religiões. Mas nós estamos na doutrina espírita, e a doutrina espírita, ela se baseia num tripé, que é ciência, filosofia e religião, onde a religião é a parte mais importante, porque é a parte moral da doutrina. E ela é pautada pelo quê? Pela fé raciocinada. Como dissemos, milagre é o fato extraordinário, inexplicável. Quando nós falamos na fé raciocinada, é aquela que nos permite questionar, perguntar, procurar conhecer, com base naquele tripé: ciência, filosofia e religião. Então, milagre é um fato extraordinário, inexplicável, pelas leis naturais, como foi falado. Então, a palavra-chave é inexplicável. Porque é inexplicável até que a ciência evolua e explique o fenômeno, ou o chamado milagre, pelas leis naturais e imutáveis, que é um fato natural. Certo? As leis criadas por Deus. E Jesus não derrogava as leis do Pai. Ele não derrogava as leis naturais. Nunca ele fez isso. E Jesus, com o seu amor, com aquele amor imenso, com aquela energia maravilhosa, desse ser mais iluminado que já pisou na face da terra, ele, com aquele seu amor imenso, ele lia a alma das pessoas, os sentimentos, os pensamentos, a energia, para saber o momento em que ele poderia agir na cura daquela pessoa. Então ele utilizava do fluido cósmico universal
essa energia que permeia toda a criação divina, todo o universo. Essa energia aliada com a fé daquele que queria ser curado, que desejava ardentemente ser curado, né? E realizava aquelas maravilhas que não tinham explicação naquela época, que eram os chamados milagres. Então, esse amor imenso, né, de Jesus, ele emanava uma energia que permeava tudo à sua volta. Imagina estar na presença de Jesus. E foi o que aconteceu com a mulher que tinha uma hemorragia que já durava 12 anos. E ela se enfia no meio da multidão e consegue tocar a barra da túnica de Jesus. E Jesus, naquele momento, sem ver aquela pessoa, ele diz que sentiu sair dele uma virtude. Ele perguntou: quem me tocou? Ele sentiu sair aquela energia. Aquela pessoa chegou, né, tocou a sua veste e absorveu aquela energia de Jesus. Então ele se dirige para essa mulher e diz: a tua fé te curou. Em outros casos, Jesus falava: vai e não peques mais. Como no caso da mulher que foi pega em adultério. E a mulher que era pega em adultério era apedrejada. Morria, né? Por apedrejamento. Então, quando estavam todos já prontos para apedrejá-la, Jesus calmamente chega e o que ele fala? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele atingia, né, o ponto de reflexão para que aquelas pessoas olhassem para dentro de si. É isso que ele faz conosco ainda hoje. E aí cada um foi saindo, largando a sua pedra, e a mulher ficou sozinha. E o que é que ele fala para ela? Vá e não peques mais. E quando ele fala isso, o que ele quer dizer? Vá e muda a tua conduta. Jesus não ele curou cegos, paralíticos, pessoas obsedadas por espíritos inferiores, né? Curou do corpo, da alma. Mas ele não curou a todos. Por quê? Porque não era o momento, ou porque talvez não houvesse ali ainda um merecimento, ou porque aquela pessoa ainda precisasse passar por aquele sofrimento para algum aprendizado. Como nós, na nossa reencarnação. E quando ele fala, então, voltando ali, vai e não peques mais, ele está dizendo, vai e muda a tua vida. Muda a tua conduta. Procura não errar nas mesmas coisas. Pode errar de outras coisas, mas nessa não faz de novo, não. Né? Que é o que às vezes ele fala pra gente. Porque nós não estamos livres de erros, né, de tropeçarmos, como nós falamos. Mas vamos cometer outros então, né? Mas enfim. E então os chamados milagres de Jesus, eles serviam para quê? Para chamar a atenção. Tanto daquele que tinha sido curado, quanto das pessoas que testemunhavam esses fatos. Era chamar a atenção para a essência do ensinamento de Jesus, que era justamente a cura interior, a absorção dos seus ensinamentos. Porque mais do que curar corpos perecíveis, né? Porque uma hora aquele corpo ia morrer, certo? Assim como nós, a nossa vida é perecível, né? Nosso corpo é perecível. Mais do que curar esses corpos, Jesus veio para curar almas, para curar o espírito eterno. Porque é essa cura, essa mudança de atitude, né? Essa correção de caminho
que fica gravado no nosso espírito, porque o nosso espírito é imortal. E a vida espiritual é que é a verdadeira. O corpo, ele é passageiro. Então, a verdadeira cura é esta. Quantos que às vezes são acometidos por uma doença grave, ou que passam pelo coma e se curam, acabam modificando o seu comportamento. Quando são curados, começam a valorizar mais a vida, começam a valorizar mais a família, né? Os filhos, o tempo de passar com a família, com os amigos, reflete nos verdadeiros valores, que não são os valores materiais, a corrida atrás disso, em detrimento dos valores do espírito. Então, as pessoas mudam a conduta. Quando o cego Bartimeu, ele que estava, né, naquela praça, e ficava ali mendigando, né, mendigando, ele percebe que vem chegando ali uma multidão, ele vê um alvoroço, pergunta quem é, e falam para ele que é Jesus. Então ele começa a gritar o nome de Jesus. E outros falam para ele, fica quieto, para. Mas ele continua gritando. E Jesus chega até ele e pergunta, o que queres que eu faça? E ele diz, é uma pergunta meio óbvia, né? Porque se ele era cego. Mas a pergunta de Jesus tem sentido, por quê? Depois de curado, ele teria que modificar a vida. Não seria mais a mesma coisa. Aí ele responde, que eu veja, Senhor. Ele se despoja daquela capa de mendicância, né? E agora a sua vida seria modificada, porque ele teria que buscar o seu sustento através do trabalho. Para seguir Jesus, ele tinha que se modificar, se despojar daquela capa. Então, para seguir Jesus, nós também precisamos nos despojar de muitas capas ao longo do caminho. E aí dizemos para Jesus, né, quando Jesus nos pergunta, o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Que eu veja o que eu preciso mudar nas minhas atitudes egoístas, prepotentes e preconceituosas. Que eu veja, que eu enxergue a minha capacidade também de ter mais compaixão, mais tolerância, mais paciência. Que eu enxergue também as minhas virtudes, porque as tenho, porque eu já estou procurando o teu caminho. Que eu me valorize e valorize a vida. E quando nós nos abrimos para o Evangelho, nós percebemos coisas que não percebíamos. E aquelas coisas antigas, aquelas capas, nós nos despojamos, porque já não servem mais. Os vícios não servem mais, aquelas outras tentações não servem mais. Nós vamos deixando os velhos hábitos. Vamos, ao longo do caminho, nos despojando dessas capas. Saindo de nós mesmos, curando a cegueira interior, a paralisia interior. Não vamos ficar mais à beira do caminho. E nós podemos, no nosso dia a dia, buscar cada vez mais o nosso aprimoramento. O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Que eu veja, que eu busque selecionar aquilo que eu assisto, que eu leio, mudar a minha sintonia, buscar coisas positivas, me valorizar e valorizar a minha vida, a oportunidade da reencarnação. Porque, na verdade, qual é o maior milagre? Quando nós pensamos nessa coisa extraordinária, maravilhosa, fora do normal, que a gente fala, uma coisa assim esplendorosa, é o quê? É a bênção da nossa reencarnação, é a cura do nosso espírito, na nossa modificação interior.
no aproveitamento dessa oportunidade bendita desta reencarnação, para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Esse é o maior milagre. Que possamos refletir, que Jesus nos dê uma semana abençoada, abençoe a nossa semana. Fiquem na paz.